Olá, povo de Deus, quarta-feira, 28 de setembro de 2022, 26ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Jó 9, de 1 a 12, 14, 16 e Lucas 9, 57 a 62. Jó respondeu a seus amigos e disse: sei muito bem que é assim. Como poderia o homem ser justo diante de Deus? Se quisesse disputar com ele, entre 1000 razões, não haverá uma para rebatê-lo. Ele é sábio de coração e poderoso em força. Quem poderia enfrentá-lo e ficar ileso? Ele desloca as montanhas sem que elas percebam e as derruba em sua cólera. Ele abala a terra em suas bases e suas colunas vacilam. Ele manda ao sol que não brilhe e guarda escondidas as estrelas. Sozinho desdobra os céus e caminha sobre as ondas do mar. Criou a Ursa e o Órion, as Pleiades e as constelações do sul. Faz prodígios insondáveis, maravilhas sem conta. Se passa junto de mim, não o vejo, e quando se afasta, não o percebo. Se ele apanha uma presa, quem ousa impedi-lo? Quem pode dizer-lhe o que está fazendo? Quem sou eu para replicar-lhe e contra ele escolher meus argumentos? Ainda que eu tivesse razão, não poderia replicar e deveria pedir misericórdia ao meu juiz. Se eu clamasse e ele me respondesse, não creio que daria atenção à minha voz. Continuamos a ler o livro de Jó e, como já dissemos, a finalidade desse escrito não é explicar o enigma do sofrimento injusto nem resolver o problema do mal. É realmente uma tentativa da pessoa perplexa de se situar diante de Deus. Trata-se do relacionamento do ser humano com Deus. Também aparece a questão da imagem de Deus que se tem. O contexto é o do povo de Israel no exílio da Babilônia no século VI a.C. A narrativa nos apresenta um homem que sofria sem causa aparente e 3 amigos tentando debater com ele sobre o sentido da vida, o valor da existência e os direitos do povo à justiça humana e divina. A narrativa da história de Jó termina com o reconhecimento da santidade divina, que ultrapassa infinitamente a imaginação do povo e até mesmo as noções mais difundidas da providência e da bondade de Deus. Nosso texto de hoje faz parte do grande segundo discurso de Jó. Vemos Jó admitindo a justiça de Deus, mas proclamando que ela é um mistério. Quem poderá disputar com Deus, Criador? Deus não somente cria, mas também modifica a sua criação, inclusive dominando as forças do mal que ameaçam destruí-la. Além disso, Deus é inatingível. Embora próximo do povo, escapa totalmente a uma percepção sensível. Jó representa uma parcela significativa do povo de Israel que alterna sua fé profunda no Deus dos patriarcas com as crises pela ausência do mesmo Deus em suas vidas. Desta feita, esse livro é para nós paradigmático, pois nos questiona com qual Deus nos relacionamos em nossa vivência cristã hoje. Lucas 9, 57, 62.
Enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Ele respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. E Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Jesus está a caminho para Jerusalém. Esse caminho será marcado pela pedagogia de Jesus voltada aos seus discípulos de como segui-lo com convicção. Em nosso trecho de hoje, 3 cenas de seguimento ilustram o começo da marcha de Jesus. São personagens anônimas, típicas. A primeira e a terceira tomam a iniciativa sem serem chamadas. A segunda é Jesus quem a chama. Nos 3 casos, é decisiva a prontidão, o desprendimento de outros vínculos, a disposição de enfrentar o desconforto. Tudo isso dominado pelo desejo de seguir em companhia do Senhor. A postura tomada por Jesus frente aos que se dispõem a segui-lo é de uma franqueza assustadora. Qualquer rabino da época até esconderia as dificuldades do caminho para não perder discípulos. Jesus apresenta a radicalidade do discipulado já de cara, pois quem quer segui-lo terá de saber as consequências deste ato desde o momento inicial. Passados tantos anos, a impressão que temos é que as pessoas que se dizem cristãs hoje têm pouca consciência da radicalidade cobrada por Jesus. Ser cristão e cristã se tornou uma questão mais cultural que verdadeiramente uma opção existencial. Retomar o caminho do autêntico seguimento exigirá de todos nós um voltar-se para Jesus, um aprofundar seu projeto e um assumir o testemunho com a vida, mais que com as palavras, ainda que isso nos custe a própria vida. Um beijo no seu coração.